Olá, povo de Aurora do Pará, estou aqui nesse município lindo, aqui próximo de Pixuna, e hoje vou entrevistar o nosso querido jovem Vitor, que passou por um problema grave de saúde e vai contar um pouco da história dele. Vem comigo que vamos conhecer esse cara guerreiro. E Vitor, como foi que você sentiu essa dor de cabeça? Como foi que você sentiu que essa dor não era normal como as outras? De início eu comecei a sentir dor de cabeça normal, igual qualquer uma pessoa, e eu comecei a tomar medicamento, medicamento na farmácia mesmo, sem me consultar, sem fazer nada, nenhum exame, mas essa dor foi aprofundando. E à medida que foi aprofundando, eu fui procurando outros remédios, um remédio mais forte na farmácia, até chegar a um ponto que os remédios não estavam mais fazendo efeito em mim. Então eu fui procurar um posto de saúde. E chegando lá, eu falei para os médicos, para os enfermeiros, aliás, falei da situação. Eles me aplicavam soro, aplicavam remédio para dor, aí aliviava, vinha para casa, só que passava alguns dias, a dor voltava mais intensa, mais forte. E aí eu voltava lá para o hospital novamente e tomava mais medicamento, mesmo medicamento, só que já chegou um ponto que não estava mais fazendo efeito o medicamento, muita dor. E aí chegou um momento que eu tive que fazer um exame, me pediram uma ressonância e eu fui bater a ressonância, bati, voltei com a ressonância, o médico avaliou, aí eu fui com a parente da minha mulher e ele não falou para mim, só falou para ela que estava acontecendo, que ele não, pelo que ele conhecia, aquele ali poderia ser um tumor. Primeiramente, vocês foram para Belém, né? Como é que foi esse procedimento, a sua chegada em Belém? Eu saí daqui depois que soubemos da notícia que eu estava com um tumor, que os parentes da minha mulher soube que eu estava com tumor, eles entraram em contato com meu pai, avisaram a ele que provavelmente eu estava com um tumor, e ao mesmo momento ele já soube e pegou um voo de lá nas pressas e veio para Belém, para vir ao meu encontro. E eu saí daqui, fui do hospital, fui para casa da minha mulher ainda, só pude sair no outro dia de manhã, na van, na ambulância, e fui para Belém. Chegando lá, meu pai estava me aguardando no hospital evangélico, lá de Belém. E quando eu cheguei lá na ambulância, eu abri a porta, eu saí numa situação que eu já estava tão agravado já, a situação na minha cabeça, no meu corpo, que eu já não estava mais nem conseguindo andar. O meu pai que me segurou, eles tiveram que trazer cadeira de roda. Porque quando eu saí daqui de Aurora, eu ainda estava conseguindo andar, agora lá eu já não conseguia mais. E aí lá, entrando lá dentro, o médico avaliou a ressonância que eu tinha batido e também avaliou o meu estado, como eu estava. E ele falou que teria que fazer uma cirurgia rápido, de extrema necessidade, que eu estava em caso de vida ou morte. Só que aquela cirurgia ela ia ser muito cara, ia ser um valor muito alto. Então meu pai falou assim, não, eu dou um jeito, nós vamos dar um jeito, eu me desfaço do que eu tenho, mas pelo amor de Deus, opera meu filho. E aí ele falou assim, mas para a gente poder fazer isso, isso não é assim, tem que ser marcada uma data, falar com todos os médicos, para poder formar a equipe, para poder fazer a operação. Aí meu pai falou, mas pelo amor de Deus, me ajuda então, o que o senhor pode fazer por mim? Então aí o médico foi lá e fez uma carta falando lá, especificando onde era o tumor, quantos centímetros ele era, que era, se não me falta a memória, estava em 3 a 4 centímetros, o tumor a 4 centímetros e meio. E aí ele fez essa carta e falou assim, ó, você vai pegar essa carta com essa ressonância, você vai diretamente agora lá com urgência, numa filaiola, e vai apresentar lá para algum enfermeiro, alguma pessoa que passar para mostrar para o neurocirurgião lá dentro, nas pressas, que o seu filho está aqui, mas eu não sei nem
só a graça de Deus ele tá vivo aqui ainda, porque as imagens que você me apresentou aí, já era pra ele estar morto. Aí a gente foi. Quando chegou lá em uma filaiola, meu pai chamou um enfermeiro, ele levou a carta e o papel de ressonância por médico, neurocirurgião. Aí eu fiquei aguardando, me lembro como se fosse hoje, eu fiquei aguardando numa cadeira de roda. E aí eu já estava muito mal, já não estava mais conseguindo me mexer, não estava conseguindo falar pouca coisa e não estava escutando muito. Eu me lembro que para mim falar com meu pai encostava o ouvido dele assim, bem próximo da minha boca, assim mesmo, assim. Para me falar e eu falava bem baixinho. E eu fico muito frio, né? Eu me recordo que eu penso que aquilo ali, quando a pessoa está próximo já do fim da vida, é o fio da morte, assim, já mesmo, que a gente sente já que já não vai ter mais jeito para a vida da gente. Mas então veio o médico e aí me aplicou a anestesia que apaga a gente por completo. E ele veio, me aplicou e me levaram para a sala de cirurgia. Aí eu me lembro que eu só ia assim, meu pai me empurrando, chorando muito lá, ajoelhado chorando, muito triste, muito mal com aquela situação. Aí eu entrei e me operaram. Eu me lembro que quando eu acordei, já acordei já saindo da sala de cirurgia, sem sentir um quilo de dor, sem sentir nada. Falou, você tá sentindo dor, meu filho? Eu me lembro que eu fiz assim para ele, não tô sentindo mais nenhuma dor, pai, ó. E ele chorando e eu também comecei a me emocionar. Muitas pessoas pensam que quando eu saí daqui de Aurora para mim para Belém, que eu fiz a operação, a primeira operação, penso que eu já fui retirado do tumor e eu já fiquei curado já. Mas não, eu queria dizer que lá a primeira operação que eu tive em Belém foi só para retirar o risco de morte. O doutor me falou, ó, essa primeira operação que tentamos fazer desde você foi só para tirar você o risco de morte, para você não morrer. Mas o tumor não foi retirado e colocaram lá um dreno em mim. Colocaram um dreno para drenar, porque onde o tumor estava era a passagem que era para passar o líquido. E o tumor estava num local de muito difícil acesso e além disso ele era um tumor muito raro. Um tumor muito raro de dar nas pessoas. Então por isso que foi colocado o dreno, porque não passava o líquido, aí o líquido dava pressão no meu cérebro e aí começava a perder o meu movimento e por si até perder os meus órgãos. E Vitor, durante o teu tratamento, eu soube que você se deslocou de Belém para Belo Horizonte. Como é que foi isso lá? Então, meu pai ele decidiu que a melhor forma seria de me levar para lá, para Belo Horizonte, para fazer meu tratamento lá, porque assim ele veio e ele já estava há um mês já comigo na Filaiola. E como ele tinha que trabalhar lá, ele teria que voltar, porque senão ele poderia perder o emprego dele, né? E aí os médicos falaram com ele, se você pode levar seu filho para Belo Horizonte, então leve, que lá vai ser muito melhor para ele o tratamento que ele vai ser feito nele do que aqui. Você pode levar, eu garanto para você que vai ser melhor lá do que aqui. E aí eu falei com meu pai, conversamos entre eu e ele, tomamos a decisão de que a gente devia ir para lá. E aí a gente foi para Belo Horizonte. E chegando lá, a gente foi começando a fazer o tratamento de quimio e radioterapia, comecei a fazer, fui me tratando, né, fui fazendo quimioterapia. E completei todinho o tratamento, fiquei 100% curado do tumor. O tumor já não existia mais, não tinha mais, já estava 100%. E quando eu pensei que já tinha acabado já o problema, que já tinha vencido aquela luta, foi quando veio a batalha grande mesmo na minha vida. Que começou tudo de novo. Começou a dar o dreno não drenava mais, começou a dar infecção na minha válvula. E aí eu passei por 3 intubações lá em Belo Horizonte. Tiveram que colocar traque em mim, tiveram que colocar a sonda aqui em mim para me alimentar, que eu não estava mais me alimentando. E lá perdi meus movimentos para me mexer, para andar, para falar.
Chegou um momento que eu só me comunicava com a pessoa piscando, com a minha mãe mesmo. Eu me lembro que eu estava no hospital, e meu pai, como ele trabalhava, ele não podia estar todo dia comigo. Eu estava lá um dia no hospital, aí me falaram que minha mãe ia para lá para cuidar de mim. Minha mãe saiu da Espanha para ir cuidar de mim lá. E aí eu soube dessa notícia. Só que no momento eu não falava, não comunicava em nada, só piscava. E aí eu me lembro que no dia que ela chegou lá, falaram assim, ó, tua mãe daqui a pouco chega aí, vai chegar. Aí eu falei, eu fiquei animado por dentro de mim, que eu tava uma alegria imensa. Mas eu não conseguia falar nem me comunicar. E aí eu me lembro que ela abriu a porta. Quando ela abriu a porta, assim, eu tava só com o cantinho do olho, eu vi ela abrindo a porta e deu um sorriso. Pra mim, eu acho que na minha vida, aquele ali foi um momento mais feliz que teve na minha vida. Que quando eu vi ela, que eu não expressava movimento, eu não expressava nada naquele hospital. E quando eu vi ela ali, que ela abriu a porta, que ela deu um sorriso pra mim, que ela olhou, eu consegui ter um gesto, um movimento, alguma coisa, sabe? Reação, Uma né? reação, tive uma reação ao ver ela assim, me expressei assim, eu consegui sorrir. Aí os médicos me deram 80% de ficar vegetando, falaram para ela que era aproveitar comigo. Ela falou até que ela falou, ó, eu quero levar meu filho para a região do Pará. Vocês tiveram a atitude de fazer uma vaquinha solidária. Quem foi que teve essa atitude? Partiu de quem? Então essa vaquinha solidária eu vim descobrir já depois que eu estava em Belém, depois de eu ter ocorrido já a operação. Eu vim descobrir que veio meu pai que me falou lá, que veio com essa notícia que a minha mulher tinha tido a ideia de fazer uma vaquinha solidária, e então ela e as parentes da família dela fizeram uma vaquinha solidária virtual, e aí eles arrecadaram a ajuda de várias pessoas, de diferentes lugares, localidades, de Aurora, de várias regiões, de regiões muito longas, aqui perto, aqui próximo. E foi aí que me deram uma ajuda muito grande. E aí eu consegui sair de Belém e fui para Belo Horizonte, para onde meu pai morava, que era para onde eu ia me tratar. Você é um jovem pai, né? Eu sei, já sei um pouco da tua história. E Vitor, como é que foi antes de tudo isso acontecer? Você já tinha a sua família, no caso você, a sua esposa, a sua filhinha. E como foi contar com o apoio deles nesse procedimento? Nesse momento que eu estava em Minas Gerais, em Belo Horizonte, eu não me recordo de muitas coisas assim, mas as que eu recordo que quando eles chegaram lá, às vezes que eu vinha eles, chegou um momento de eu poder sair do hospital algumas vezes ainda. Eles me deram alta, depois eu tive que voltar às pressas. Eu passei alguns momentos com eles. Passei com a minha filha, antes de eu ir para o hospital, de eu ficar em coma. Passei com eles ainda e deu de eu aproveitar um pouco. E assim, foi uma alegria muito grande para mim na minha vida, de poder estar ali com a minha filha, ela crescendo, de poder estar vendo o crescimento dela, de sentir ela comigo. A minha esposa também, Rafaela, que me deu muita força também. É uma mulher muito batalhadora, né? Desde sempre assim comigo, desde o começo dessa batalha, dessa luta comigo, né? Não me abandonou. E teve um momento lá que, por eu estar no hospital, lá acamado, em coma, ela tinha que ficar em Belo Horizonte. E aí ela não podia ficar comigo lá no hospital, a minha filha. E aí o que acontece? Ela ficava mais tempo sozinha em casa e minha mãe tinha que ficar cuidando de mim no hospital. E aí era muito difícil para ela ter que ficar com a minha filha sozinha lá dentro da casa, no lugar onde conhece ninguém, tendo que correr atrás de tudo, fazer tudo. Era muito difícil para ela, e até entendo ela que é difícil, né? Minha mãe falou comigo, ó, meu filho, a Rafaela, mas a tua filha vai ter que voltar para Aurora. Ela não vai poder ficar aqui porque é muito difícil para ela ficar na casa sozinha. Vitor, já quase prestes a finalizar aqui nosso momento de entrevista, teve aquele momento em que você sentia que não ia resistir
você ia, infelizmente, morrer? Como eu falei, a todo momento eu não conseguia falar, nem me expressar, nem dar sinal de nada às pessoas. Mas dentro de mim, aqui na minha consciência, na minha cabeça, eu estava todo tempo ligado, assim, escutando tudo e nos meus pensamentos eu tinha muita fé. Fé em Jesus Cristo. Fé em Jesus Cristo. Eu tinha fé que Ele ia me tirar daquilo ali. Eu tinha fé que eu não ia morrer. Eu tinha fé que eu ia chegar aqui de volta, aqui em Aurora do Pará vivo. Eu tinha fé que a minha vida ia voltar melhor do que antes, porque eu estava porque antes, como eu estava, era bem pior, né? Eu já era doente, então eu queria voltar para cá e eu ia voltar para cá bem melhor e graças a Deus curado de tudo. E graças a Deus eu vim para cá vitorioso daquele lugar. Foi muitas lutas, muitas batalhas, muitas noites. Foram 2 anos e meio mais ou menos nessa luta, mas passei e foi uma grande vitória na minha vida que eu nunca vou me esquecer. Evita, e como é que foi receber a notícia que tu já estava de alta, que tu ia retornar para o teu estado, que é o Pará? Então, Jane, no momento que eu estava lá acamado, minha mãe chegou próximo de mim e veio com a notícia. Que nem eu falei, não tinha movimento nenhum, só o único movimento que eu tinha para me comunicar era só piscando. E aí ela chegou e falou para mim: meu filho, o médico falou que nós recebemos alta e a gente já pode retornar já pro nosso estado. Aí na hora que ela falou aquilo ali, eu já me senti alegre, uma alegria imensa por dentro já de mim, já. Uma alegria imensa e eu já demonstrei assim, dá de ver pelo olhar assim que eu já fiquei feliz. Durante a tua vinda para cá, né, teu deslocamento para o Pará, tu contou com a ajuda de quem? Então, Jane, a minha mãe, nesse meio tempo que estava lá, ela entrou em contato com a prefeita Vanessa Guzmão. E aí ela falou da situação que estava acontecendo comigo, que eu estava numa situação muito difícil lá, pelo que eu tinha passado já. E aí ela explicou para ela que eu precisava de uma UTI para me trazer aqui para o Pará. UTI para me trazer porque eu estava muito debilitado. E no estado que eu estava, se fosse na UTI móvel, ia ser um sofrimento muito grande, porque eu estava com uma ferida na sacral desse tamanho enorme, que ia mostrar o osso atrás das minhas costas, e também estava muito debilitado. Então foi que minha mãe falou, e os médicos falaram também, seria melhor, se fosse possível, uma UTI aérea. Então a minha mãe falou com ela, e ela foi aí então que ela fez o possível, né? Me ajudou, o possível é impossível. Me ajudou, correu atrás, fez todos os meios para me ajudar. Que a UTI aérea, Jane, custou aproximadamente R$100 mil para me trazer aqui para o Pará. Então, Jane, como os custos eram muito altos, a prefeita Vanessa Guzmão pediu apoio ao governo do estado para me ajudar. Quero agradecer primeiramente a Deus. Eu sou a prova viva de um milagre de estar aqui hoje. Quero agradecer a meu pai e minha mãe por ter estado comigo nessa batalha até o fim, me dando toda a força, todo o apoio. Quero agradecer a minha mulher e minha filha por ter estado comigo nessa luta, me dando toda a força necessária para mim não desistir. Agradeço a prefeita Vanessa Guzmão de Aurora do Pará por todo o apoio, todo o suporte, toda a ajuda que ela me deu para me trazer para cá, para Aurora do Pará. Eu tenho certeza que se fosse outro prefeito, não faria o que ela fez por mim. Agradeço imensamente a Deus por ter uma prefeita de um grande coração aqui em Aurora do Pará, igual ela é. Agradeço a Deus, peço a Deus que Deus abençoe a ela e toda a sua família imensamente. Agradeço a toda a população de Aurora do Pará e região por ter me ajudado financeiramente com orações. Agradeço a família da minha mulher, Rafaela, família Andrade, que me deu todo o apoio e me ajudou grandemente. Eu peço a Deus que Deus abençoe a cada um deles. Essa é a minha história de superação
Eu agradeço a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Agradeço a oportunidade que Deus está me dando de estar aqui agradecendo a cada um de vocês, pela ajuda que vocês me deram, por todo o apoio. Agradeço a toda a família do meu pai por tudo que fizeram por mim e agradeço a toda a família da minha mãe por tudo que fizeram por mim. Muito obrigado. Agradeço a Maurício Andrade e Jane Lopes por essa entrevista, de eu poder estar me declarando do milagre que Deus fez na minha vida. Eu tenho certeza que Ele pode fazer na vida de cada um de vocês. Eu agradeço e até fico a me emocionar por falar de tudo isso, um pouco da minha vida, do que Deus fez na minha vida. Muito obrigado a todos vocês.